Realiza agora uma entrevista com o candidato a prefeito da cidade de Aurora pelo MDB, Adailton Macedo, que nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios dentro dessa cobertura das eleições municipais. Adailton, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos, do News Cariri. O meu abraço e vamos aqui tentar mostrar para a nossa população de Aurora o que vamos fazer durante a nossa gestão. Perfeito. A entrevista tem um tempo total de 30 minutos contados a partir de agora. Adailton, o senhor já foi prefeito do município de Aurora por 8 anos e agora tenta retornar à prefeitura municipal. Como é que o senhor avalia essa candidatura, a interposição dessa candidatura em meio a essa eleição municipal? Realmente fui prefeito por 8 anos, reconstruí a minha cidade. Posso citar aqui alguns pontos importantes para que hoje me orgulha de ter feito pela minha cidade, como a escola técnica, a delegacia, o INSS, 12 postos de saúde, e dar uma garantia aos nossos funcionários que nenhum outro prefeito teve coragem de fazer um concurso público sério, honesto, onde as pessoas tivessem a oportunidade de passar e ter a garantia que prefeito nenhum pudesse tirar. Então, para mim, essas realizações foi de uma importância fundamental para que eu fosse reeleito novamente com aprovação de 87%. Então, o que me trouxe essa minha candidatura não fui eu, foi o povo. Fizemos várias pesquisas e o povo me aclamava a voltar. Então, com essa aclamação, montamos-se um grupo, aonde conseguimos trazer diversas famílias que nos procuraram e se juntamos com um objetivo, trabalhar pelo povo da nossa terra. Nosso povo que está sofrido, tem nos procurado muito nessa nossa caminhada, que já estamos desde março, desde o dia 23 de março, andando em todas as regiões, e a gente vê nas pessoas o sofrimento das pessoas, em especial na saúde. O senhor, na eleição passada, concorreu contra o atual prefeito Marconi Tavares, Fala pra gente sobre esse clima que muitas vezes é visto como bem acirrado lá no município de Aurora. Nós concorremos com o atual gestor, aonde na época, eu estou vendo hoje, eu costumava dizer, tem uma cartilha aonde ele fez, ainda bem que eu não li essa cartilha, porque se eu tivesse lido essa cartilha, até eu tinha votado nele, com promessas mirabolantes, com muitas mentiras, com muitos sonhos roubados dos nossos jovens, dos nossos agricultores, aonde ele prometeu trazer indústria para Aurora, um polo industrial para Aurora, que ninguém ia mais para laranja, para tomate, para o corte de cana, e isso tudo foi balela de campanha política, que ia ter medicamento em casa, que ia ter uma faculdade em Aurora, agora prometendo uma faculdade de medicina, Então, a realidade é totalmente diferente daquilo. Então, hoje tem uma descrença com esse político, com esse candidato a prefeito hoje em Aurora. Esse é o sentimento do povo, isso é o que a gente sente. Então, a população nos pediu para voltar e a gente está voltando para trabalhar por eles. São muitas promessas, Léo. Coisas que nos deixa triste. Por quê? Porque hoje a maioria dos políticos sérios que querem trabalhar pelo seu povo, eles são vistos, ou mal vistos, por parte da população, como que só faz promessas, que não fazem. Então, muitas vezes a gente se sente prejudicado com isso, nós que queremos trabalhar. Mas eu tenho a felicidade da população de Aurora me conhecer. Nasci, me criei, fui vereador 3 mandatos, fui prefeito. Eles sabem da minha seriedade, sabem da minha honestidade, Então, estamos aí e vamos voltar e vamos trabalhar pelo nosso povo.
em especial na saúde, na educação, na infraestrutura. Iremos mudar essa realidade que está hoje em Aurora. Candidato, dentro do plano de gestão do senhor, são contemplados vários eixos, como saúde, educação. A gente vai pormenorizar todos eles ao longo, claro, dessa entrevista. Mas eu queria chamar a atenção justamente para essa área da saúde, principalmente num ambiente no qual a assistência primária, a assistência familiar, principalmente para aqueles idosos, para as crianças, hoje muito tem essa discussão sobre a causa autista também. Queria que o senhor detalhasse, né, como o senhor pretende, numa possível nova gestão, dar toda a contemplação para que todos esses setores tenham atendimento adequado à saúde. Eu quero começar pelo autismo, né, o sofrimento das mães atípicas que nós temos no nosso município, que nos envergonha. Eu quero dizer que quem iniciou esse trabalho com os autistas fui eu. Foi até uma descoberta que eu posso contar aqui rapidinho. Um rapaz trabalha comigo e ele chegou um dia para mim me pedindo que eu conseguisse um carro para que trouxesse o filho dele de Aurora para o Crato. Na época, eu prefeito. E autismo no Brasil era desconhecido. Então, eu perguntei para ele, Dodinha, o que teu filho tem? Não, ele foi diagnosticado com autismo. E eu perguntei para ele, só tem teu filho aqui em Aurora? Ele disse, não, tem mais 15 na mesma situação do meu. Eu digo, pois eu não posso fazer só para o seu. Eu não posso ser injusto. Vamos fazer uma reunião amanhã, me passa quais são os profissionais que necessitam para que tenha as terapias adequadas, para que a gente possa contratar tudinho. E assim fizemos. No outro dia, 10 horas da manhã, nos reunimos com a psicóloga, por nome de Socorro Maria, e que trouxe toda essa demanda. E de imediato criamos na AF, Núcleo de Apoio ao Autista e às Famílias, porque as famílias também têm que ser acompanhadas. Então, nós criamos e iniciamos de imediato a contratação desses profissionais. Sabe o que é que me entristece, Léo? Hoje nós temos cerca de 200 autistas em Aurora. E não tem nem os profissionais que a gente tinha para cuidar dos 15. Aonde a gente anda, uma terapia para cada criança com um psicólogo é a cada 22 dias. E é menos de 15 minutos. Então, a gente fica triste, porque a gente vê aqui, eu vou até citar outras cidades, quero dar os parabéns. Nós temos aqui Caririaçu, que tem um núcleo, rapaz, de deixar a gente de boca aberta de apoio ao autismo. Nós temos a cidade do Barro, psicólogo, terapeuta ocupacional, psiquiatra, nós temos neuropediatra. Por que nossa cidade não tem? Por que as cidades menores têm e a Aurora não tem? Só tem uma coisa, falta de interesse do gestor público. Não adianta dizer que não tem os profissionais. Por que é que tem outra cidade e não tem? E quero citar mais aqui um dado que nos deixa triste. Foi feita uma seleção em Aurora para um terapeuta ocupacional e outros profissionais receberem R$ 2.350. Pagaram 2 meses e com 2 meses baixaram o salário para R$ 1.500. O que foi que aconteceu? Os profissionais abandonaram. Como é que eu faço uma seleção para ganhar R$ 2.350 e 2 meses depois não ter? E tem outra coisa, não tem infraestrutura mínima para atender essas crianças. Mínima. Para que você tenha uma ideia, elas estão sendo atendidas no CAPS. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma criança com autismo sendo atendida no CAPS. Então isso nos entristece, né? E faz com que a gente continue aqui na luta de cabeça erguida, para que a gente chegando lá, nós vamos construir o maior centro para o autista do Cariri. Maravilha. Agora vamos abordar o tema educação. A gente sabe que estruturar, trazer uma maior melhoria, equilibrar de fato o ensino, trazer maior estrutura é importante, né? Mas, sobretudo, para a gente falar em relação à evasão escolar. Muitas vezes aquele aluno
que está de fora da escola por diversos motivos, seja porque a comunidade onde ele mora não dispõe de uma escola, seja pela distância da comunidade até o local da escola onde ele está matriculado sem o transporte escolar. Como é que se poderia resolver uma situação como essa? O que o senhor faria para tentar reverter essa situação e evitar que tantas crianças tenham que ficar de fora das aulas por todos esses motivos apresentados? Léo, não atrapalhando a sua pergunta, eu entendi perfeitamente, nós ainda vamos voltar ao tema saúde, né? Porque nós temos dois temas importantes, que é a atenção básica e a média e alta complexidade, que eu preciso falar também. Aqui nós falamos só um pouco do autismo. Mas vamos, aí a sua pergunta é sobre educação. Para a gente evitar a evasão escolar, você tem que estimular o aluno, ele está na escola. E para isso, não é só você dar a carteira e livros e papel. Você tem que motivar ele a estar lá. Você tem que ter uma quadra, você tem que ter uma sala de informática, você tem que ter uma sala de jogos, você tem que ter robótica, você tem que ter climatização, você tem que ter uma merenda adequada para que eles possam, né, fazer as suas refeições, um fardamento, né, um tênis, então um fardamento completo. Você tem que motivar ele a estar lá. Não é só você dar uma carteira, um birô e livros. Não. Eu vejo hoje em Aurora, em visitas no distrito de Ingazeira, onde eu cheguei numa casa e o filho de um senhor, ele quer desistir de estudar. Ele está em tempo integral. Mas ele, para estar em tempo integral, ele tem que ter tudo isso que eu falei. Ele tem que ter robótica, ele tem que ter uma sala de informática, ele tem que ter uma biblioteca boa, ele tem que ter quadra esportiva. Não é só você chegar lá e dizer, você está em tempo integral. Você senta numa carteira, você merenda, você almoça, volta para a sala de aula. Ele precisa de recreação. Ele precisa de outros incentivos. E é isso que nós iremos fazer. Nós iremos melhorar o que está acontecendo no distrito de Ingazeira, que é um distrito. Vamos criar também tempo integral no distrito de Santa Vitória, no distrito de Itipi e no distrito de Agrovila. Mas não é só abrir a sala de aula e dizer que lá é tempo integral. Nós vamos dar uma melhoria para os nossos alunos e eles tenham motivação. E outra coisa, nós vamos valorizar os profissionais, que todos eles sabem lá de Aurora, a valorização que eles têm hoje foi dada por mim, foi iniciada por mim. Você já imaginou quando um salário, em 2009, era R$ 465 e um professor recebia apenas R$ 193? Elevei para 480, R$ 15 acima do salário. E criei isonomia salarial. Criei todos os níveis, até doutorado. Então, eles mantêm hoje todo esse nível, né? Então, nós vamos valorizar esses profissionais. Nós vamos voltar. Eles perderam 10,33 em 2021, né? Alegação da pandemia, mas o governo deu, a minha cidade não deu. E nós vamos repor isso a partir de 2025, para que eles não tenham perda salarial no seu salário base. Ou seja, o comprometimento do senhor é que haja uma reformulação também no plano de cargos e carreiras, para que os professores se sintam contemplados nesse sentido, é isso? Na nossa gestão, nós não fizemos menos de 3, 4 modificações no nosso plano de cargos e carreira, adequando o nosso plano de cargos e carreira. Então, você passar 4 anos sem ter nenhuma modificação, muda muito as leis, muda muito a temática da educação. Então, nós iremos fazer. E iremos também, na nossa gestão, nós compramos cerca de 15 ônibus novos. Nós nunca compramos ônibus usado. Nessa gestão, compraram 5 ônibus vencidos, porque o ônibus escolar, o tempo de uso dele é de 10 anos. Se ele tiver uma boa conservação, se ele não tiver, ele não pode transportar aluno. E todos esses ônibus que foram comprados em 2021, com o dinheiro dos professores, que deixou de dar o aumento,
que foram comprados. Eles têm de 2010, 2011, 2012. Então, eles já foram comprados vencidos. Nós vamos mudar essa realidade em Aurora. Pode ter certeza disso. Nosso tema agora é infraestrutura, que caminha bem ao lado do saneamento básico, a necessidade de que as ruas elas estejam pavimentadas, que não haja aquele transbordamento, aquele esgoto correndo a céu aberto, aquela situação que às vezes, muitas vezes é até prejudicial para a própria saúde das pessoas. Como é que o senhor deseja investir nesse ramo? O que o senhor tem como projeto para que se possa corrigir problemas que muitas vezes já são até históricos no município? Na nossa gestão, nós fizemos o plano de saneamento básico para a nossa cidade. Mas, você sabe, é um investimento muito alto. E esse plano foi enviado para o governo federal, que ele tem um plano que já foi mudado 3, 4 vezes. Até 2014, todas as cidades não podem ter mais lixão, não pode ter mais esgoto a céu aberto. O governo não investiu. Não, agora vai ficar para 2016, 2020, 2025, digamos assim. Só que isso precisa de investimento do governo federal. Nenhum município brasileiro, a não ser uma cidade como Juazeiro do Norte, que tem uma receita de ISS muito alta, tenha condições de tirar de recursos próprios para investir em saneamento, investir em lixões, né, em aterro sanitário. Então, o que é que nós iremos fazer? A Aurora deve ter em torno de 30%, né, da nossa cidade sem saneamento. Deve ser em torno de 30%. Então, o que é que iremos fazer? A partir de janeiro, iremos ao governo do estado, iremos ao governo federal, parceria com o município, né, uma tripartite aí, governo municipal, governo do estado e governo federal, iremos lutar para que a gente resolva esse problema do saneamento básico e também do nosso aterro sanitário em Aurora. Na área dos transportes, o senhor propôs, né, eu vou citar um ponto aqui do seu plano de gestão, que seria a criação de um sistema unificado para controle do transporte público. Evidentemente que hoje a gente tem uma realidade na questão do transporte que ainda depende muito de que haja uma melhoria, haja uma maior efetividade para o transporte no município. Como é que o senhor quer desenvolver uma proposta como essa, né? Como é que o senhor pretende, quais os passos que o senhor quer desenvolver para a criação desse sistema unificado? É assim, hoje existe no transporte escolar o transporte do estado, transporte do município. O que é essa unificação? Para que a gente possa juntar o transporte do estado e o transporte do município de qualidade para transportar os alunos das escolas do estado com as escolas do município. Porque hoje são duas licitações diferentes. Então são transportes diferentes, com qualidade de transporte diferente, muitas vezes de qualidade. Eu conheço transporte lá que está com 30 anos de uso. Então é isso que nós temos que melhorar. Viu? Então nós vamos unificar, juntamente com o governo do estado, para melhorar esse transporte dos nossos alunos. Maravilha. Aurora é a terra da Marte Francisca, né? Tão conhecida, tão propagada ainda por lá pelo município. Quem conhece mais a fundo também conhece muito mais a história da Marte Francisca. E o senhor defende muito esse desenvolvimento do polo, do turismo religioso por lá, pelo município de Aurora, tendo com base essa questão, né, a história da Marte Francisca. Mas como é que o senhor pretende enfatizar, dar maior incentivo à cultura, ao desenvolvimento artístico, a tantos outros setores que também requerem tanta atenção quanto à situação do turismo religioso? Nós lá em Aurora, nossa cidade tem alguns pontos turísticos, né? Incluindo a Marte Francisca, que é conhecida não só nacionalmente, é conhecida mundialmente, né? A nossa santa lá de Aurora. Então, nós estivemos lá acompanhando, né, o filme, né, que foi
uma coisa maravilhosa para a Aurora, foi uma coisa maravilhosa para o turismo de Aurora, levou o nome de Aurora, da nossa Marte Francisca, até os Estados Unidos, né? Aqui a quem eu quero mandar o meu abraço ao amigo Lamarck Dias, né? Que ele foi quem iniciou, foi ele quem buscou, com todo o sofrimento, muitas vezes sem apoio do poder público, né? E você sabe que para fazer um filme tem custos. Veio pessoas do Rio de Janeiro, atores de São Paulo, de outros estados, né? E isso tem um custo muito alto. E o apoio do poder público, muito baixo mesmo. Então, isso nós vamos incentivar, né, para que outros filmes da Marte Francisca, de outros pontos turísticos de Aurora, como da Massalina e tantos outros que nós temos, né? Então, nós vamos incentivar não só a Lamarck, mas como outros artistas que nós temos na nossa cidade, né? Aqui, como nós temos lá o Gil Chagas, eu tive na casa dele essa semana, né? Ele me mostrando lá que mandou instrumento musical para a França, saindo de Aurora. Isso é importantíssimo. Aonde ele fez um relato lá, né? Dizendo que o poder público fechou as portas para ele, né? Então isso nos entristece. Então nós precisamos pegar esses artistas da terra, esse pessoal da nossa cultura, ouvi-la e definir o que cada um quer para a Aurora, e cabe a nós incentivá-la para que não seja só em Aurora, mas que a Aurora seja reconhecida e que os nossos artistas eles sejam reconhecidos mundialmente. Eu queria voltar a tratar um tema um pouco mais árido até, né? A gente fala sobre cultura, que é um tema que traz alento, traz maior desenvolvimento, traz maior inspiração para todos nós, mas o senhor fala, no seu plano também de gestão, sobre o parcelamento da dívida ativa do município de Aurora. Como é que o senhor deseja fazer isso e como é que o senhor quer também que a carga tributária de impostos como IPTU e ISS, elas possam também servir de retorno para a própria vida da população? Sobre a dívida ativa do município, eu lutei, como vários prefeitos lutaram, junto à CNM, Confederação Nacional dos Municípios, para que o governo ele fizesse um encontro de contas. Porque essas contas, se você for levantar, ela vem de 1970, que são restos do INSS. Então são contas astronômicas. Eu conheço cidades aqui do Cariri que tem mês que fica zerado, mas o governo não quer fazer esse encontro de contas para saber quem está devendo um ou outro. Já tentamos de várias formas. A Aurora, ela paga uma dívida ativa lá em cerca mensal de 130 mil reais ou 180 mil reais, não sei quanto está hoje, mas era mais de 100 mil reais na nossa época, todo mês. Ela é debitada da nossa conta. Agora, isso, quando eu entrei, já tinha esse parcelamento. Dr. Júnior entrou, já tinha o parcelamento. Esse entrou, tem o parcelamento. É uma coisa como se fosse infinita. E isso não é Aurora. Isso é todos os municípios. Com exceção, eu acho que Juazeiro hoje não paga mais dívida ativa porque ela tem o INSS próprio, né? Ela tem o seu instituto próprio. Então, os municípios que deixaram de pagar o INSS e resgataram o que tinha, então eles hoje estão equilibrados. Mas hoje você não tem como cobrar o ISS de um cabeleireiro, você não tem como cobrar um ISS de uma manicure numa cidade como Aurora. Então, são muitos. Então, o que a gente arrecada de ISS é baixíssimo. O que a gente arrecada de IPTU é baixíssimo. Porque lá nós temos uma lei, né, que todas as pessoas que tiverem na baixa renda, que tiverem 3 pés de árvore e conservarem, elas não pagam. Então, muitas vezes também, a cidade, eu gosto de referenciar Juazeiro,
Porque Juazeiro, você faz uma casa, amanhã você pode vender. Então, quando você não paga o IPTU, bota na dívida ativa. Você só transfere quando paga o IPTU. Aurora não. Muitas vezes são casas de família, são casas de heranças, que passa aí 10, 15 anos, 20 anos, 30 anos, ou passa de pai para filhos, então nunca vai ser transferida. Então, bota-se na dívida ativa, mas ela fica lá adormecida. E muitas vezes não tem nem como executar. São de pessoas pobres e não tem como fazer essa execução. Então, tem que procurar outros meios, né, através de ICMS, ou através de FPM, ou de emendas parlamentares para que possa construir, né, alguma coisa no nosso município. Eu lembro que falta pouco mais aqui de 5 minutos para o final da nossa entrevista, mas eu queria ainda abordar a situação da agricultura no município, para dar um incentivo, para fazer com que haja o fomento ao pequeno agricultor, à pequena agricultora, aquele que está plantando, que está desenvolvendo a sua lavoura própria. Como é que a Prefeitura Municipal poderia fornecer esse incentivo para o desenvolvimento da agricultura familiar? Eu pensei que não ia dar tempo de nós falar sobre essa temática. Quando eu entrei em Aurora, em 2009, nós tínhamos apenas 2 agricultores familiares. Nós deixamos com mais de 50 agricultores familiares. Nós colocamos essas famílias no PAA, né, que é no Programa de Aquisição de Alimentos do Governo do Estado. Nós comprávamos 30% da merenda escolar dos agricultores familiares e a maioria disso foi tirado. Eu não sei precisar hoje quanto nós temos. Eu só escuto a reclamação que não está sendo comprado da agricultura familiar ou está sendo comprado o mínimo. Para mim, a agricultura familiar é o coração da economia do nosso município. Então vamos incentivar muito mais do que a gente já incentivávamos. O que era que a gente fazia na época? Tinha mais de 300 agricultores que a gente dava ração de terra. A gente contratava... O município contratava os tratores das associações, pagava para as associações para manter aqueles associados, manter o trator em dias e dava as horas de tratores para os nossos agricultores. E ainda comprava daqueles agricultores toda a merenda, né? Os seus produtos. Na época comprava ovos, comprava galinha caipira, coentro, cebola, enfim, queijo, bolo, tudo que eles produziam, tudo que eles tiravam da agricultura era comprado para a merenda escolar. E hoje a gente vê que isso está 10% do que a gente comprava. E nós vamos voltar a valorizar, a apoiar, até financeiramente, né, através do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, fazer parceria, município, agricultores e instituições financeiras para financiar, né, esses agricultores. Temos ainda 2 minutos, mas eu acho que ainda dá tempo de fazer mais uma pergunta em relação a esporte, juventude, práticas esportivas, atividades de lazer. Como é que o senhor deseja promover o incentivo ao esporte, ao desenvolvimento da juventude e também a inclusão através do esporte? Na nossa época, a gente fazia um campeonato em Aurora, né, com 42 clubes. Com transporte, com premiação, com ternos, com bola, com rede. A gente incentivava o esporte. E eu vejo hoje que nós temos que melhorar muito mais. Não é só o futebol. Hoje nós temos o beach tênis, hoje nós temos o tênis, hoje nós temos o vôlei, hoje nós temos o basquete. Nós temos muito a se fazer pelo esporte no nosso município. Então, nós iremos, a partir de janeiro, contratar várias quadras que nós temos em Aurora. Nós podemos aproveitar umas quadras que já tem de beach tênis, fazer o campeonato de beach tênis. Nós vamos também incentivar as artes marciais em Aurora. Nós temos um campeão, né, que é o Everlin, foi campeão agora aqui em Juazeiro do Norte, já foi campeão nacional, né? Então,
E só nos traz alegria. Então nós vamos incentivar as artes marciais em Aurora também, né? E vamos fazer campeonato de beach tênis, campeonato de tênis, de vôlei, de basquete, campeonato de futebol, futebol de salão. Vamos incentivar as mulheres, né? Não é só os homens, vamos incentivar as mulheres. Nós temos vários times de futebol de campo, de futebol de salão, mas são vários mesmo. Então, nós vamos fazer isso. E proporcionando tudo isso, sabe o que é que acontece? Nós vamos tirar aqueles jovens que estão na rua. Vamos tirar aqueles jovens que estão com a mente vazia, que estão para as drogas. Então, nós vamos fazer um trabalho educativo, vamos fazer um trabalho esportivo, para que a gente possa tirar da rua, praticar o esporte e, ao mesmo tempo, estudar. Bom, candidato, faltam só 20 segundos para o final da nossa entrevista e eu queria que o senhor aproveitasse para fazer as suas últimas considerações e pedir o voto também. Eu quero agradecer aqui a você e a toda a sua equipe, né? Eu quero agradecer aqui a você e a toda a sua equipe por essa oportunidade e quero dizer, quero direcionar aqui ao povo da minha querida e amada Aurora, que estou pronto, né, para que no dia 6, eu e Edmar e os nossos candidatos a vereadores recebam o seu voto. Que no dia 6, vote 15, Adailton e Edmar. Muito obrigado ao candidato a prefeito de Aurora, Adailton Macedo, pela participação aqui nessa entrevista. Eleições 2024 é aqui no News Cariri.